Deixa eu começar te perguntando sobre a tua infância. Tá. Você viveu em Moçambique, como eu estava... Nasceu e viveu em Nasci. Moçambique até os 7 anos, mais ou menos, né? Isso. Como é que era a tua infância lá? Bom, o que eu me lembro, que são assim, flashes, não são muitas coisas. Eu lembro bem a minha infância tranquila. Meu pai trabalhava no governo e íamos à escola, enfim, tudo muito tranquilo. Tínhamos uma vida muito boa. E também lembro muito que agora eu fui ver um filme que eu falei, nossa, voltou a minha história. Quando eu fui ver o filme, falei, não, assim, o que a gente viveu aquilo? Hoje eu entendo por que teve aquela revolução. E era aquilo mesmo que eu vivia, sabe? Existia uma coisa entre brancos e pretos muito forte. Então, por isso que houve aquela revolução. Só que você, quando é criança, você não entende o porquê que acontece aquela revolução. Eu, por Claro. muito tempo, eu fiquei muito chateada, assim, de saber por que houve tudo isso na minha infância. Que um determinado dia eu estava com a minha família jantando e entram pessoas que trabalhavam na minha fazenda, invadiram a minha casa e fizeram um estrago enorme. Mataram a minha tia, enforcaram na nossa frente. E É muito louco tudo isso, porque, como você estava dizendo, você tinha uma infância tranquila, você achava que estava tudo bem, vivendo lá naquela fazenda, né, que vocês tinham. De repente, de uma hora para outra, entram essas pessoas e que começam... trabalhavam na própria fazenda. Ou seja, pessoas que vocês conheciam e, inclusive, confiavam. Aham. E aí, do nada... Do nada. Porque você vê, você tinha uma vida maravilhosa. Numa noite que seus pais saíram para uma reunião e eu estava com os meus tios que foram visitar a gente com o meu primo, que nunca tinha ido a Moçambique, eles moravam em Portugal, que era o irmão da minha mãe, a cunhada da minha mãe, minha tia e o sobrinho. Foram até Moçambique para conhecer a família e que eles queriam até, inclusive, que a minha mãe fosse a madrinha do filho deles. O seu pai é de Moçambique? Não, meu pai e minha mãe são portugueses. Ah, os dois são portugueses. Só que o meu pai foi com 18 anos para Moçambique, para o exército, trabalhar lá e ficou super bem e Inclusive, ficou toda direto. essa sua família portuguesa você demorou para conhecer, né? Sim, eu nem conhecia. Com 7 anos não conhecia. Eu fui conhecer a primeira família, foram esses que foram lá me visitar. Era esse meu tio, minha tia e meu primo. Descreve para mim o que aconteceu. Então, você está dizendo que eles entraram... Então, Primeira coisa, eles enforcaram a sua tia na frente de vocês. Então, a gente tinha uma casa na cidade, que era onde meus pais estavam nesse dia, que tinha uma reunião, e tínhamos uma casa numa fazenda, que meu pai também tinha uma fazenda, e era final de semana, a gente estava na fazenda com eles, jantando. E nessa noite que a gente estava jantando, entra um bando de gente que trabalhava na fazenda, começaram a fazer barulho e enforcaram a minha tia no meio da sala. Fizeram de tudo assim. Pegaram meu tio, amarraram os pés dele, andavam com o carro em volta da casa e obrigavam a gente a assistir isso. Eu e minha irmã, eles puxavam e colocaram a gente sentado numa varanda para a gente assistir eles andando com o carro com os pés dele amarrados. Enquanto ele ficava se arrastando no chão. Sim. E aí depois passaram com um trator em cima das pernas, ele ficou paralítico. Assim. E o meu primo, com 2 anos, na época ele tinha 2 anos, eles pegaram um bebê, uma perna e um braço e jogaram assim na janela. Até hoje ele tem cicatriz assim no rosto, que os vidros entraram todo no... Então isso foi assim, num minuto, né? Você vê, você estava jantando e até aquele minuto que eles entraram, era uma vida normal, assim, não tinha nada. Então, violentamente mataram a sua tia, o seu tio sofreu uma tortura muito forte e tem a sequela até hoje, sendo paraplégico. O seu primo, bebê, tem ainda marcas por conta de toda essa violência também que ainda bebê sofreu. Agora, por que não fizeram nada com você e com o teu irmão? Com a minha irmã. Com a sua irmã, desculpa. Eu acho, assim, que eu entendo, porque a gente nasceu lá. Então, na cabeça deles, nós éramos moçambicanas, brancas, mas moçambicanas. Então, a gente pertencia um pouco a eles. E a revolta deles era porque nós éramos filhos de portugueses. Então, eles queriam que a gente assistisse aquilo, mas não chegaram a violentar demais, assim, né? Porque a gente assistir já é uma violência muito grande, né? Acho que até
é tão grande quanto que o meu tio passou, né? Agora, quando você e a tua irmã estavam assistindo a toda essa tragédia, o que vocês pensavam? Vocês pensavam que vocês iam ser as próximas a sofrerem algum tipo de violência? Essa consciência era alguma coisa que vocês não tinham e simplesmente era o horror do momento? Eu acho que a gente não tinha. A gente ali... E ao mesmo tempo, como a gente não acreditava, eu acho que eu não conseguia pensar em outra coisa. A gente só ficava... Foi muito rápido, assim, a coisa foi acontecendo muito rápido. Então a gente olhava aquilo e teve uma hora que eu e minha irmã, assim, eu vi que foi a minha atitude de puxar minha irmã, depois que eles estavam já saindo, correndo, a gente se escondeu embaixo de uma cama, ficamos esperando até de madrugada, até meus pais chegarem. Uhum. Então eu lembro muito disso, que a gente queria se proteger, a gente achava que embaixo da cama que ninguém ia achar a gente, então a gente ficou lá uma noite inteira dormindo, assim, lá. Talvez até foi uma proteção mesmo, né? Porque não sei se alguém mais entrou na casa de vocês. Não sei, a gente ficou lá bem quietinho, assim, não falava nada, grudadas, a gente brigava a beça, eu lembro disso, mas naquele dia a gente ficou lá bem grudadinhas. E quando vocês encontraram com os pais de vocês de novo? Foi nessa manhã, eles chegaram e viram aquilo tudo, e meu pai pegou e a minha irmã botou dentro de um caminhão. Ele tinha uma pessoa de segurança dele, de confiança, e levou a gente até Zâmbia, que é fronteira. E de lá que a gente conseguiu comprar passagem e ir até Portugal. Assim, a gente meio que nós fugimos de lá. Uhum. Não ia dar tempo, porque meu pai logo depois também foi preso. Então não dava para... Ele sabia que ia acontecer mais coisas. E minha mãe não foi com a gente. Muita gente perguntou, mas por que a sua mãe não foram com vocês? A minha mãe tinha que cuidar de tudo aquilo que estava acontecendo, né? Do enterro da minha tia, tinha que cuidar do meu tio que estava super mal e do meu primo no hospital. Então, foi a escolha de Sofia. Ou ela ia com as filhas, ou ia ficar cuidando da família dela. Para ela, foi assim, muito ruim. Mas pelo menos ela sabia que vocês estavam protegidas, né? Que a gente ia chegar e alguém ia cuidar da gente. Mas nessas horas, assim, é muito difícil para ela, né? Eu tenho, assim, a imagem da minha mãe, assim, ela gritando quando a gente estava saindo, porque ela ficou muito dividida. As filhas partindo, que não sabia o que ia acontecer, e ter que cuidar daquilo tudo. Você disse que seu pai foi preso, né? Justamente por esse contexto todo da Revolução, certo? E ele, como trabalhava, né, para o governo de Moçambique, e também para Portugal, né? Então ele acabou preso. Agora, ele sai da cadeia como? Na verdade, ele ficou preso uma noite, assim. Foi só uma noite? Ali eles prenderam todo mundo, acho que era para não fugir, né? Sei lá, era uma coisa deles segurarem. E quando ele saiu, ele ficou cuidando de lá, ele não queria sair, até a família também ficar bem, porque meu tio, até ele ficar bem, ficar numa cadeira de rodas, transportá-lo e tal. E depois, meu pai, como toda a vida dele começou lá, ele não queria sair sem nada, ele não acreditava que aquilo tudo tinha acontecido e que ele tinha perdido tudo. Porque naquele momento que se ele fosse embora, ele ia perder absolutamente tudo que ele tinha construído. Então ele ficou lá mais uns 2 anos. Ele acreditava que aquilo ia melhorar, que as coisas iam... Então ele ficou 2 anos lá e a gente em Portugal. Agora sua mãe não estava feliz de continuar lá, né? Não, mas ao mesmo tempo ela ficou do lado dele, assim, o tempo inteiro. E como a gente estava bem, estava estudando, estava com os meus avós, meus tios, cada hora um parente ficava com a gente, então a gente estava sendo super bem cuidado em Portugal. E depois, quando meu pai resolveu sair do país, que ele falou, agora aqui não vai dar, nunca mais vou trazer minhas filhas para cá e tal. Ele decidiu sair de lá, ele também não conseguiu voltar para Portugal, porque aí a família da minha mãe já estava chateada com ele. Porque ele tinha ficado lá. Que ele tinha ficado lá e por que ele tinha ido para lá, e aquela família que foi lá, que não tinha nada a ver com o assunto, foi que aconteceu uma tragédia. Então ele resolveu vir para o Brasil, porque ele na época estudou assim, ele gostava do clima de Moçambique, das praias de Moçambique e tal. E ele falou que tem um país que é muito parecido, que é o Brasil.
O Brasil fala a mesma língua, tem umas praias lindas, tem um lugar lindo, e lá, se eu chegar, começar a trabalhar, eu vou sair dessa, posso chegar zerado, vai ser mais fácil do que em Portugal. Ele teve esse raciocínio. E assim foi, ele foi para o Brasil, ele ficou um tempo, ele começou como porteiro, porque ele veio sem nada, só com a roupa do corpo, minha mãe também. Começou do zero, assim. Ele começou algumas coisinhas antes, depois ele calculou, não, se eu for porteiro, eu tenho moradia, tenho luz, tenho... E como ele sempre gostou de olhar o belo, ele logo escolheu um lugar bonito, um prédio lindo. Falei assim, é aqui que eu vou começar a minha vida. E foi porteiro lá. E foi porteiro lá há alguns anos, e assim conseguiu juntar dinheiro. Eu e minha irmã voltamos para o Brasil. Vocês ficaram 4 anos separados, 4 anos. E aí nós viemos para o Brasil, e aí começamos uma vida bem mais tranquila. Agora, como que era para vocês viverem esses 4 anos separados, não terem pai e mãe por perto, vocês só conversavam por cartas? E inclusive criados por essa família portuguesa, que, como você mesma disse, não estava muito feliz com o que tinha acontecido, até culpava, né, o seu pai por não deixar o país, por ter ido para o país, por, né, envolver outros familiares numa situação que, né, não tinham culpa de nada e tudo mais. Então, vocês estavam longe dos pais, de repente ouvindo a família falando mal deles? Não era muito fácil, assim. Eu tenho, assim, várias lembranças que eles não aguentavam mais a gente até, assim. A gente trocava muito de casa. Uma tia falava assim, agora fica essa temporada com elas, que elas são muito mimadas, sabe, assim, tinham sempre um desconto em cima da gente, em relação ao meu pai. E a gente trocava de família, a gente não era muito feliz, mas era aquilo que a gente tinha que viver com aquilo, ou nada, assim. E com isso, na época, eu criei uma personalidade assim, como eu estava com medo de ficar sem ninguém, eu ficava muito quietinha, obedecia tudo. Já minha irmã era super revoltada, reclamava, ela apanhava, não sei o quê. E eu tinha muito medo. Como eu era mais velha, eu tinha medo. Então, eu sempre ficava quietinha, tudo era assim... Estava bom e pronto. Pronto, acabou. Eu aceitava muito, assim, o que me dava, eu estava aceitando. Eu vivia conforme o que tinha ali no momento. Ah, essa tia está querendo me receber, ótimo, vou para essa casa. Mesmo que eu não gostasse, essa casa mesmo que eu vou ficar até ela me chutar para outra casa. E assim a gente viveu. Eu imagino que para uma criança, ali 7, 8 anos, você estava vivendo uma angústia muito forte, até por isso criou essa personalidade mais reservada e que aceitava todas as coisas, né? Sim. A gente tem que fazer uma paradinha para o intervalo, Gorete, e você aí de casa. A gente vai para o intervalo, rapidinho a gente está de volta. A gente vai entender como é que foi o reencontro. A Gorete e a irmã reencontrando os pais aqui no Brasil. O Identidade Geral volta já.